Ainda não é inscrito no canal? Então clique aqui em cima no cardzinho e conheça o Vale dos Geeks, o canal que traz reviews de filmes, séries, animes e também atualizações semanais do projeto livro do Vale dos Anjos. Se inscreva já! Fala Geeks, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Chulai e no vídeo de hoje vamos continuar a nossa querida saga de Black Mirror, começando com a segunda temporada. E bom, quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês que estão acompanhando essa saga. Vocês sabem que dá um baita trabalho analisar o episódio por inteiro, nos mínimos detalhes, curiosidades, direção, atores, easter eggs, tudo que aborda o episódio, até mesmo questões filosóficas. Então, antes de mais nada, peço a contribuição de vocês, like, joinha, comentários, inscrição, divulguem para os seus amigos, É muito importante que esse vídeo chegue a mais pessoas, assim o canal pode crescer. Tranquilo? Bom, falando sobre o episódio, o primeiro episódio da segunda temporada se chama Volto Já, ou Be Right Back. E esse episódio foi exibido no dia 11 de fevereiro de 2013, ainda na Channel 4, no canal britânico, e foi escrito pelo seu criador, o Charlie Brooker. Sim, Geeks, Charlie Brooker voltando aqui a escrever, depois do terceiro episódio da primeira temporada, que não foi escrito por ele, e dirigido pelo Owen Harris. Para quem não conhece, ele dirigiu alguns episódios de Misfits e a série Além da Imaginação. E esse episódio traz, então, como elenco principal, o casal, composto pelo Ash, interpretado pelo ator Domhnall Gleeson. Pra quem não conhece o Domhnall Gleeson, acho que vocês devem conhecer ele por causa de Harry Potter, já que ele é um dos irmãos Weasley, que no caso o Guy Weasley, e ele também é o protagonista de um filme que eu gosto muito, que sempre aparece na Netflix, que chama Questão de Tempo. Aliás, recomendo muito esse filme, um filme que aborda viagens no tempo, é bem legal. Ele também é o General Hux em Star Wars. E aqui ele tem a companhia da Hayley Atwell, que aqui interpreta a personagem Marta. Mais uma Marta no mundo do entretenimento. Você vai deixá-lo matar a Marta? Por que você disse esse nome? É o nome da mãe dele. E a Hayley, para quem não conhece, ela é a Peggy Carter do universo cinematográfico da Marvel. Olha aí o Black Mirror fazendo escola, sendo aí o trampolim para os atores nas suas carreiras futuras. E bom, Geeks, esse episódio então começa com o Ash ali dentro do carro, totalmente hipnotizado ali no seu celular, e até que a Marta fica ali batendo no vidro, tentando chamar a atenção dele. Ela tá segurando ali 2 copos de café quentes, chovendo, e aqui a gente já tem uma referência ao fato de que o Ash ali, o mundo ao redor dele ali, chuva, barulho, e ele ali totalmente hipnotizado, fechado, centrado ali no universo dele. E então, enquanto ela dirige, eles começam a conversar e aí começam a falar de música, até que tocam a música do Bee Gees. E aqui é um ponto muito interessante para chamar a atenção, porque o Ash, ele fala que ele gosta muito dessa música. E a Marta, tipo, não, Bee Gees, tá louco? É horrível essa música. E ele elogia, ele fala que ele conhece. Não, você não conhece nada, fala aí outras músicas. E ele começa, então, a demonstrar que, para surpresa dela, eles tantos anos juntos, tem algo sobre ele que ela não conhecia. Então eles chegam então em casa, eles estão numa van, uma van que no episódio mostra que é uma van alugada. Eles têm ali então um momento de intimidade que também mostra ali uma questão de que o Ash ali ele estava de repente mais compenetrado consigo mesmo, e isso gera uma insatisfação, mas um pouco de desconforto por parte da Marta. Até que no dia seguinte ele finalmente se dá conta assim, de que ele precisava dela, porque ele ia devolver a van alugada, e aí ele pergunta se ela quer ir junto, e ela tem um trabalho a fazer e ela acaba não podendo ir, então ele vai sozinho. Então ela fica ali desenvolvendo o trabalho dela. Inclusive Black Mirror nesse momento mostra uma espécie de painel dobrado, meio um pouco mais futurista, que ela vai jogando com as mãos assim, fazendo. Ela faz até o desenho de um cachorro com um chapéu ali de investigador, parece até, os inspetores Clouseau da vida. E então ela começa a perceber que passa-se o tempo e ele não responde, o Ash não dá notícia, ela liga para ele, cai na caixa postal, até que ela sente que alguma coisa muito errada aconteceu. E eis que, infelizmente, as suspeitas dela se confirmam, a polícia dá o anúncio de que ele sofreu um acidente e veio a falecer. E aí então a Marta sofre aquele primeiro impacto, aquele luto, aquela dor imensa, aquela dor gigantesca, e ela então começa a passar pelas fases do luto. A primeira delas ali é aquela fase da revolta, aquela fase da negação.
no velório, ela tem uma discussão acalorada ali. You won't even have to do anything. I'll just assign. Shut up! Com uma amiga dela, se não me engano, não sei se é cunhada, eu não lembro exatamente. Mas fica aqui um ponto, porque essa personagem coadjuvante, ela fala pra ela que existe uma tecnologia, uma forma de que ela pudesse se conectar então com o Ash, mesmo ele tendo morrido. E a princípio ela recusa, ela xinga, tipo, me deixa em paz, até que quando ela chega em casa, ela recebe um e-mail de que ela tinha sido cadastrada então nessa tecnologia, um e-mail do Ash. E a princípio ela não tem interesse em responder, ela nega, só que em algum momento, pela carência, pela situação, ela vai lá e ela se comunica. E a primeira resposta que ela tem é uma resposta muito positiva. Ela se identifica como se fosse o Ash que estivesse escrevendo. E aqui, Geeks, um ponto que Black Mirror aqui é fantástico. Que assim, eles pegam coisas que, sabe quando você pensa e fala, putz, isso aqui podia existir, como aconteceu no episódio Toda a Sua História? Aqui, de novo, um grande exemplo de uma tecnologia que eu entendo que poderia existir tranquilamente, já nos dias de hoje, que é essa questão de você ler, fazendo uma leitura aqui, uma machine learning, que a gente chama, né? Que é você fazer a máquina aprender a ser uma outra pessoa. Mas como? Através de posts de redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, tudo que a pessoa escreveu, e ela consegue escrever como se fosse aquela pessoa. E a Marta fica hipnotizada de como ela consegue escrever, como ela consegue se comunicar, mascara o que ela está passando, e em determinado momento, quando ela vai se relacionando, a tecnologia informa que há uma maneira dessa relação entre eles ser mais avançada, que é através de voz. E ela fica espantada, né? Como que a tecnologia vai conseguir falar comigo através de voz? Então o que ela faz? Ela sobe através de nuvem, através da plataforma, vídeos. Então vídeos, mensagens de áudio, conversas, tudo que ela tem gravado, que tem a voz do Ash, isso vai para essa plataforma e a plataforma consegue então interpretar a voz do Ash. Então como se ele fosse de fato uma pessoa conversando ali com ela. E aqui, Geeks, não tem outro jeito. Ela se apega de uma tal forma que tudo que ela faz conversando com ele. Então ela tá ali com fone de ouvido, ela vai para um lugar, ela vai para o outro. E aqui, um ponto interessante também, que é um ponto de virada aqui no episódio, é quando ela começa a sentir sintomas de enjoo, até que ela percebe que ela tá grávida. E aqui, de fato, assim, imagina, a pessoa acabou de perder o amor da sua vida e descobre que está esperando um filho dessa pessoa. A carência dela subiu a níveis estratosféricos. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado! E ela começa de fato a querer estar com ele ali a todo momento, conversando com ele. Onde ela vai na padaria, vai no banheiro, vai rolar na grama, sei lá, vai pular corda, ela tá ali conversando com ele a todo momento. E ela vai sentindo uma afinidade ali, conversando, tendo ali um momento com ele. E um ponto aqui muito interessante, Geeks, é que ela não toma uma atitude que a família do Ash tinha de comum, que era esconder o luto. A família do Ash, o que acontecia? Morria alguém, eles pegavam tudo daquela pessoa, foto, roupa, tudo que tinha aquela pessoa, escondia. Eles escondiam no sótão como se aquela pessoa nunca tivesse existido. É uma forma de mascarar a dor, é você fingindo que nada aconteceu, você não vai lembrar porque nada, tudo que fazia lembrar aquela pessoa está escondido. E ela não, ela vai encarando de frente. Só que aí tem uma passagem de que ela, em algum momento, ela tá fazendo ali o ultrassom ali do bebê, ela sai ali do consultório e ela deixa cair o celular no chão e quebra, e ela fica numa agonia, como se ele tivesse realmente morrido de novo. Ela chora, ela fica desesperada, ela volta para casa com o celular desesperado, e aí então o Ash, né, a Siri Ash, a Siri fala para ela que tem uma forma mais avançada, embrionária, que ela pode se comunicar com ele, que é através de um Android, um modelo Android, de que ela pode então ter uma presença física dele. Aqui, eu vou falar para vocês que eu entendi por quê, mas de verdade, na minha opinião, não precisava. Na minha opinião, não precisava evoluir a esse ponto. Eu acho que já ficou um pouco descasado. Eu acho que se focasse muito na questão, de repente, até a chamada de vídeo, talvez, ficaria legal. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque então, normalmente chega uma encomenda para ela do correio, uma caixa enorme de madeira, e quando ela abre, tá lá um Android ali, né? Sem rosto, assim, careca, tudo, um monte de... chamam ali de gel, é tipo um gel que mantém a temperatura, eletrolitos lá, que ela tem.
E aí, então ela faz toda uma preparação, falando com a Siri Ash no celular, ele explica que tem que colocar ele na banheira. Aí dá toda aquela papagaiada de como ela tem que fazer, aí não pode estar com a luz acesa, tem que apagar a luz, porque ela não pode ver a transformação dele. E então ela faz tudo que tem que ser feito, deita ali o Android na banheira, põe tudo que tem para pôr, passa-se algumas horas e quando ela vê, é o Ash. Cabelo, rosto. E aí explica, né? Assim, o que eu achei que descasa é porque, como eu disse para vocês, tudo que eu via no episódio até então, eu entendia que era completamente plausível de eu ver uma chamada de voz, um e-mail, conversas no WhatsApp com uma inteligência que fosse a pessoa falecida. Mas Android, aqui eu já achei um pouco viajado demais, assim, meio irreal para uma série como Black Mirror, que traz coisas tão plausíveis a gente ver e viver em algum momento. Então achei que está um pouco descasado, principalmente a questão de uma pinta, ela aperta aqui e sai a pinta, o cabelo é exatamente igual, textura e toda a questão. Mas aí entram pontos muito interessantes aqui de reflexão dentro do episódio, que até entendo que seja por isso que colocaram o Ash como Android, que ele começa então a se comunicar com ela, aí quando eles vão ter um momento de intimidade novamente é uma outra sensação, que ele é um Android, então não tem cansaço físico, só que algumas peculiaridades começam a incomodá-la. Por exemplo, ele é um Android, ele não dorme, e ele nem pisca. Então ela tá deitada e ela percebe que ele tá o tempo inteiro ali com o olho aberto sem piscar, e isso já incomoda ela. De manhã, quando eles estão ali tomando café, ele não precisa comer, e até ele fala, se quiser eu posso mastigar aqui, fazer o movimento, mas eu não tenho necessidade de comer. E assim, por mais que ele tenha o jeito do Ash falar, os trejeitos, até algumas brincadeiras, falham em pontos cruciais aqui, que são as questões emocionais. O Ash tinha aquele jeito dele, de ficar isolado no mundo dele, a forma como ele reagia a determinadas situações, que o Android ele não reage, principalmente quando entra em questões de conflito. Ele é muito reativo, do tipo, não, você quer que eu brigue? Você quer que eu chore? Você quer que eu saia? E aí começa a vir algumas explicações. Primeira, por exemplo, o Android ele não pode ficar mais do que 35 metros distante do seu proprietário. Não pode. Se ele quiser ir para lugares mais longes, ele tem que estar próximo do seu proprietário, no caso. O que é bem legal, que já dá uma explicação aqui de por que não poderia ter uma revolução Android, por exemplo, né? Virar um exterminador do futuro. E aí, só que o que acontece? Quando ela briga com ele, ela expulsa ele de casa, ele fica tipo no quintal, porque ele não pode ficar longe dela, não tem como se livrar dele. E aí ela, se tornou um mal necessário. E conforme o tempo vai passando, ela vai se incomodando cada vez mais com as atitudes dessa Siri Ash. Então, quer brigar, não briga, ela tenta confrontá-lo, não confronta. E aqui vem dois pontos muito importantes dentro do episódio, que são os pontos aqui para mim que são determinantes para a conclusão do que vem dentro do episódio. O primeiro deles é que em determinado momento toca a música do Bee Gees, a famigerada música do começo do episódio. E aí o Siri Ash fala, que música porcaria, Bee Gees tem nada a ver, porque isso era algo muito interior ao verdadeiro Ash. Ele não era uma coisa que ele contava para as pessoas. Sabe quando você gosta daquela música que você revela que gosta, todo mundo vai te usar? Sei lá, eu ouço o Balão Mágico até hoje, eu gosto da Mara Maravilha, eu ouço... Tenho o coração com buraquinhos, sabe? Isso não é uma música que você vai chegar e falar, nossa, eu amo ter o coração com buraquinhos. Tenho coração com buraquinhos. Morre, diabo! Só que aconteceu isso, né? E aí quando ele fala o Siri Ash que é uma porcaria, ela de fato se convence que ele não é o Ash. Porque nós, as pessoas de verdade, são imprevisíveis. Sempre vai ter algo sobre nós que as pessoas não vão saber e quando sabem se sentem surpresas. Essa é a graça, esse é o diferencial. Nós não somos programados para agir em determinadas situações. A gente age de acordo com o que a gente quer e pode mudar ao longo do tempo e pode ser um período curtíssimo de tempo. Então é muito legal quando ela reage dessa forma e aí ela meio que fica de saco cheio dele, porque não dá, ele não reage, ele não briga, ele não empurra ela, não bate nela quando ela pede, ele bate, me empurra, tenta alguma coisa, e ela leva ele até o topo assim, de um penhasco e ela pede para ele se matar. E a primeira reação dele é, ele fica aqui na ponta assim, e ela fala, o verdadeiro Ash jamais, você acha que ele ia pular, ele ia chorar, ele ia implorar pela vida. E aí é a primeira vez que o Android ele chora, assim, ele meio que implora pela vida dele.
e há um corte nesse determinado momento e você fica um pouco sem entender o que aconteceu. Eu juro que nesse momento eu implorei para que ele não pulasse, porque seria clichê, seria trágico, seria, o trágico do Black Mirror, morreu, o androide pulou, ela poderia ficar em depressão o resto da vida, blá 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 blá. Mas Black Mirror aqui teve uma saída extremamente inteligente, porque é o que faz essa série ser o que a gente gosta dela, que é trazer nuances que são colocadas lá em algum momento do episódio, e isso vira uma resolução e traz um final super coerente e bonito, mesmo que ele seja trágico. Porque nesse caso aqui tem um corte de tempo, então a Marta, que ela já tá com a sua filha já criança, então já brincando, conversando, é aniversário da filha, e aí ela tá cortando o bolo e ela fala assim, posso levar o bolo para ele? E ela fala, não, porque é dia de semana, eu falei que você só pode visitá-lo aos finais de semana. E ela fala, não, mas hoje é meu aniversário, poxa, eu tenho esse direito, eu quero levar um pedaço de bolo para ele. E aí o que a Marta faz? Ela pega ali a escada, muito comum ali nas casas, né, nos Estados Unidos, Inglaterra, e leva a criança, até o sótão, onde está o Ash. E aqui é uma referência nítida ao que a família do Ash fazia quando as pessoas morriam, que era pegar tudo que lembrava aquela pessoa e esconder no sótão de todo mundo. E é muito legal essa parte, porque assim, é ao mesmo tempo belo e ao mesmo tempo trágico, porque assim, ela não ficou com ele, ela escondeu ele das pessoas, como se ele fosse um backup para quando ela sentisse alguma carência, seja uma carência afetiva, seja uma carência física, ou seja mesmo para ter uma presença paterna ali por causa da filha. Mas não é um final feliz, vocês entendem? Ela não está feliz, não existe ali um amor, um afeto, ela entende que aquilo é um rascunho, e ela vai viver com um rascunho pelo resto da sua vida. E aí o episódio acaba, e realmente assim, eu fiquei muito surpreso, porque é um final agridoce. Então Black Mirror, que vinha assim, nos trazendo finais agridoces, veio com mais uma proposta aqui, porque ao mesmo tempo você compreende, mas você fica um pouco frustrado, mas não é uma frustração com o episódio, é frustração com a personagem, né, tadinha, né, no fim de tudo que ela passou, ela acabou ali se contentando com um rascunho. Eu fico imaginando, a chance dela se relacionar com outra pessoa de verdade é zero, porque ela vai ter sempre essa fagulha do Ash ali a todo momento, sempre a presença dele, mesmo que em forma de backup, ali meio que não deixando ela seguir em frente. E é bem engraçado, porque tem um outro do episódio que uma amiga dela vai visitá-la e ela fala, tô muito feliz que você seguiu em frente, porque eu vi roupas de homem no banheiro, e ela fica assim meio indignada, do tipo, como você tá falando que eu segui em frente, né? Porque ela esconde de todo mundo, ninguém sonha que ela tem uma Siri Ash dentro da própria casa. Então o episódio ele termina assim de uma forma muito genial, muito sensacional. Há aqui vários pontos para a gente discutir, então eu vou entrar na questão da filosofia. Bom, Geeks, aqui eu acho que existem algumas reflexões para a gente fazer. A primeira delas é essa questão do Ash, com o relacionamento como ele tinha com a Marta, como o Black Mirror brinca com essa questão dele estar isolado no mundo dele, tá chovendo lá do lado de fora, e ele não percebe o que está acontecendo. Então ele é uma pessoa muito fechada, muito individualista, várias evidências no episódio, toda essa questão, como a questão da intimidade deles ali, uma pessoa mais preocupada com o próprio bem-estar, e quando a ficha dele cai de que ele precisava dela, ele se vê sozinho, né? Não consegue a ajuda dela por causa do trabalho. E aqui, quando vem a perda dele, esse episódio aborda bem a filosofia do luto, porque se vocês forem pegar, por exemplo, a doutrina budista, ele tem uma questão da anicca, que ele fala, nada é estável e nada é imutável. Então ele está querendo dizer, nem é a mesma coisa e nem é totalmente transformador, vai ser sempre um meio termo aqui. Então não tem como você querer se apegar à existência de uma pessoa, porque nada é para sempre. Como diz a Cássia Eller, né? E o para sempre acaba. Sem saber que o pra sempre acaba. E de fato, porque não adianta eles quererem, assim, a Marta querer se apegar, porque ela nunca vai ter o Ash de volta. Nós, infelizmente, nunca vamos ter as pessoas que se foram de volta. A gente pode ter fagulhas. E hoje em dia a gente é muito apegado a vídeos, a fotos. Eu falei disso no episódio anterior, né? Toda a sua história. E hoje em dia, por exemplo, redes sociais, sabe? Hoje em dia o Facebook até ele
e transforma a página da pessoa para uma página póstuma, como se fosse uma homenagem assim, para a pessoa, para que você relembre a vida dela. E, infelizmente, com tudo que a gente está vivendo, com toda essa situação, inclusive esse episódio, ele vem muito a calhar por tudo que a gente está vivendo agora, por tudo que a gente está passando. E você imaginar que você possa ter um pouco da sua pessoa que você ama, um pouco dos seus entes queridos, mesmo que seja em forma de vídeo, mesmo que seja em forma de áudio, em forma de texto, é um consolo. Eu entendo que é importante, mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente se apega a pedaços, mais difícil é em algum momento a gente conseguir seguir em frente e entender que a vida é uma fase. As pessoas vêm, as pessoas vão, seja de forma natural, seja de forma artificial, sejam amigos que deixam de ser amigos, sejam pessoas que se afastam por questões naturais da vida, sejam relacionamentos, sejam pessoas que se vão. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. E por mais que a dor ela nunca desapareça, ela consegue se tornar de uma forma, não vou dizer amigável, mas assim, a gente consegue conviver com ela e nos tornarmos mais fortes e mais preparados. Porque em algum momento das nossas vidas a gente vai ter que se preparar. Todo mundo vai chegar ao seu momento de partir. Quanto mais maduros, preparados e já convivido com essas situações de luto, melhor vai ser a nossa passagem. Então eu entendo que esse episódio aborda muito essa questão de como é difícil desapegar e como você tentar burlar a dor, burlar o luto com backups, escondendo, você acaba só trazendo mais dor e mais dificuldade para que você siga em frente. Porque de verdade, Geeks, aqui quando alguém parte, eu entendo, eu digo isso por mim. Eu entendo que, a partir do momento que eu parta dessa vida, o que eu mais quero é que as pessoas que me conhecem que fiquem, claro, sintam a perda no início, mas que em algum momento elas sigam a vida dela. Eu quero ver as pessoas felizes, eu quero que as pessoas que fiquem aqui, que eu amo e que eu tenho carinho, eu quero ver que todas as pessoas tristes pelo resto das vidas delas, eu quero que elas fiquem bem. Elas honrem o meu legado. E honrar o meu legado não é ficar triste, não é sofrer, é você fazer coisas boas de acordo com aquilo que eu tentei passar para elas. Meio que uma corrente do bem. Então acho que isso aqui é o mais importante e isso que o episódio é tão rico nessa discussão de como a gente acaba se perdendo, como tentar burlar a ordem natural da vida acaba nos auto-trapaceando dentro do jogo. Bom, Geeks, e aqui sobre a avaliação desse episódio. Né? Esse episódio ele teve uma avaliação de 92% no Rotten Tomatoes, então ele foi um episódio muito bem avaliado, classificado como uma boa obra. Eu tive muita dificuldade aqui de dar uma nota, porque aqui já estamos no 4º episódio. Então, assim, eu quero avaliar os episódios de acordo com a data do seu lançamento. Não adianta eu querer avaliar o 3º episódio da 4ª temporada como se ele tivesse sido o primeiro episódio que eu assisti na vida, sendo que já tiveram outras temporadas atrás. Então, assim, ele é um episódio totalmente inovador, aborda um tema que ainda não tinha sido abordado em Black Mirror, que é a questão do luto. É um episódio super criativo, traz uma solução que eu entendo ser plausível até a questão virtual, e eu entendo que é um episódio super necessário, e mesmo nos dias de hoje, mesmo 8 anos após sua exibição, ele é, pra mim, assim, da mesma forma como ele teve o seu impacto naquela época, se você assistir ele hoje, você vai ter o mesmo impacto. É um episódio que ele não envelheceu. Diferente do hino nacional, que se você assistir hoje, você até entende que é algo do passado, esse episódio tem o mesmo impacto e a mesma percepção tecnológica, que é algo que pode vir a acontecer muito em breve. Então esses episódios em que a tecnologia ela é breve, eles nos assustam mais, porque parece que é algo que você pode encontrar amanhã. Parece que você pode ligar a TV e ver uma notícia de que inventaram essa tecnologia, a empresa tal vai lançar daqui X meses. Eu entendo que isso acontece com esse episódio. Então, esses episódios que têm uma tecnologia mais próxima são os que me trazem mais carinho. Então, dessa forma, eu fiquei muito em dúvida entre ele e o 15 milhões de méritos, porque são 2 episódios quase perfeitos. Eu entendo que essa questão do Android, eu acho que deu uma viajada. Por exemplo, tá? Onde que carrega esse Android? Ele é infinita? Luz solar? Ele é carregado pela luz solar? O episódio não diz. Só que todos os dispositivos eletrônicos, eles têm que ser carregados de alguma forma. Imagina um Android, imagina quanto que ele consome de bateria. Onde que fica a bateria dele? O que acontece? Então, assim, tem vários pontos que não tiveram respostas. Questão, sei lá, se ele tiver um problema de manutenção, se ele tiver algum defeito. A própria questão da interpretação dos vídeos, das vozes, dos áudios, dos textos. Então, dessa forma,
por esse pequeno detalhe, eu fiquei meio que com empate, mas eu vou tentar desempatar aqui. Então, se eu dei 9,5 para 15 milhões de méritos, eu vou dar 9,6 para Volto Já, porque eu entendo que o Volto Já toca num ponto mais sensível, num ponto mais emocional, que nos deixa mais empáticos com esse episódio do que com 15 milhões de méritos. Então, dessa forma, temos já o nosso ranking atualizadinho aqui do Black Mirror, deixando então Volto Já como o segundo melhor episódio de Black Mirror até então. Bom, meus geeks, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram desse episódio? Volto Já. Vocês ficaram tocados? Vocês sentiram alguma coisa? Esse episódio, ele realmente assim, ele é muito tocante, muito importante, mesmo nos dias de hoje. Então, comenta aqui comigo. Vocês sentiram alguma coisa? Acham que eu fui justo na nota ou não? Vamos debater e conversar sempre. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por todo o apoio. Um grande abraço e até mais.